Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Aqui professor Paulo Silva. O objetivo dessa aula de hoje é a gente iniciar nossos estudos sobre os povos do Oriente Médio, tá, gente? Então, a gente vai começar agora a falar daqueles povos antigos e logo depois emendar no Egito Antigo, tá bom? E aí tinha nas páginas iniciais, não sei se vocês lembram, né, daquela pesquisa que eu pedi, tinha que fazer uma pesquisa sobre o, né, como se fosse um resuminho, né, dos povos lá daquela região, e abria com uma imagem muito legal, né, de um zigurate, né. O que era um zigurate? O zigurate era como se fosse um edifício, né, e tinha formato como se fosse de torre, tá? Só que uma torre com base quadrada, tá? E se a gente pensar de como teria sido a Torre de Babel, né? Que é talvez a torre mais conhecida da história, a Torre de Babel teria um formato parecido com esse, um formato de zigurate, não um formato da Torre de Pisa, né? Como a gente imagina sempre uma torre vertical, né? Tá bom? Uma torre medieval. Não. Então, provavelmente, a Torre de Babel, se ela de fato existiu, ela tinha esse formato, né? O formato de zigurate, né? Então, se inicia o capítulo desse jeito, né? Uma pesquisadora batendo foto, né? De um zigurate, tá? Tem uma outra parte aqui e... No caso, a segunda parte da imagem, ela mostrava aí, no caso, o quê? Uma outra imagem, né? Vocês podem ver aqui. É como se fosse ó, detalhe melhor aqui, ó. Então, tipo de uma escultura, tá? Tá bom? E aí tinham duas perguntas, né? A primeira pergunta dizia assim, ó. Na fotografia ao lado, que foi aquela primeira que a gente viu, vemos uma turista visitando uma construção feita de cerca de 4.100 anos atrás. Por que construções como essas ainda despertam interesse na atualidade? Então, porque as pessoas se interessam por uma construção tão antiga, né? A gente vai pensar assim, ó, 4.100 anos é muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Então, por quê? A desperta, né, gente? O fato de serem grandiosas, né? Uma coisa gigantesca, né? Elas tinham até 100 metros de altura, pra você ter uma ideia, muita coisa, né? E terem sido construídas há bastante tempo, né? Isso é um fato que chama a atenção das pessoas, né? E também por estarem preservadas. Tem prédio de 100 anos caindo, né? Esse prédio tem 4.100 anos, então é uma coisa realmente muito além da nossa compreensão, até mesmo porque a gente pensa assim, o nosso país é um país jovem, tem 500 e poucos anos, né? Lá é um prédio, um edifício de 4.100 anos, então é uma coisa muito gigantesca, muito chama atenção mesmo, né? E também um outro fator é o conhecimento técnico, né, desses povos, né? Porque você imagina um prédio com tanto tempo e que não caiu, né? Então isso é um fator que a gente também tem que levar em consideração, tá? Para causar o interesse das pessoas, ok? Tá? Então esse prédio aí que é mostrado, ele fica no atual Iraque, tá? Então ele fica na antiga Mesopotâmia, que depois a gente vai dar maiores detalhes sobre essa civilização, ok? E aí vamos para a segunda. Então, na segunda pergunta dizia assim, observe o relevo acima e procure identificar qual atividade as pessoas representadas estão realizando. E era para comentar, né? Então aí no caso, você olha lá na imagem, né? Na segunda imagem, que é o relevo, mostrei para vocês. Ela dá para perceber, né? O que aí, né? Que são pessoas que estão trabalhando, estão em cima da água, né? E eles estão carregando toras de madeira, tá? Tá bom? Então,
detalhes da imagem, né, estavam na própria legenda da imagem, né? Então, toda vez que você for fazer uma análise histórica de um determinado objeto antigo, né? Se já tem alguma coisa catalogada, você tem que aproveitar a legenda, né? E aí confrontar se aquilo ali é realmente a realidade, que fica muito mais fácil, né? Então aí no caso tinha na legenda, né, que é um baixo relevo fenício de cerca de 700 a.C., tá? E como eu falei para vocês, né, estão mostrando pessoas num barco e estão carregando toras de madeira. Os barcos, né, muito bonitos, né, como está dizendo, tá? E também mostra que esse comércio era bastante comum naquela região. Então fala, no caso aí, é o fenício, né? O povo fenício, que é um outro dos povos que a gente passou aquela pesquisa, que depois a gente vai detalhar melhor no próximo vídeo que eu vou mandar para vocês daqui para o final de semana, tá bom? Mas desde já, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha introduzido o assunto para vocês, tá? E para quem me acompanha no meu canal, dá um like, compartilha o vídeo, enfim, dá uma força pro professor, tá? E é assim, né, gente? A gente vai estudar povos antigos, né? É importante que vocês, por conta de vocês, também pesquisem em outras fontes, não só o livro didático, né? Porque é importante, existem muitos canais legais que falam a respeito da Torre de Babel, né? Mas não no ponto de vista só bíblico, né? Porque aí não adianta, você tem que pensar no ponto de vista também da história, né? Confrontar o que é realmente histórico e o que é religião, né? Porque é importante você fazer esse confronto aí no sentido de aprender a cada dia mais, né? Não de menosprezar nenhuma religião, obviamente, né? Mas no sentido de o aprendizado, o conhecimento, né? E vocês têm muito material na mão que eu, infelizmente, quando jovem, eu não tinha, né? E hoje em dia vocês têm muito mais fácil uma internet, né? Para poder pesquisar, tá bom? E muitos canais, inclusive no YouTube, que tratam desse determinado assunto também. Beleza, gente? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.